Vamos nessa, gente, porque a Comissão Parlamentar de Inquérito lá na Câmara dos Deputados, que investiga as ações do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, terminou a primeira reunião marcada por alguns episódios de bate-boca e várias desavenças. O repórter Bruno Pinheiro vai entrar ao vivo agora para conversar com a gente e contar detalhes dessa reunião que me parece que foi produtiva, né, Bruno? Ó o Brunão. Arroz, agulhinha e muita alfinetada. Entendeu, né? Vamos lá pra gente entender. A você um ótimo dia, para quem nos acompanha. Esse assunto rendeu e muito, na verdade, porque o que seria uma linha, um direcionamento que seria apresentado do que vai ser essa linha de investigação do MST gerou uma confusão, muita confusão mesmo, e xingamentos. A deputada Talíria chegou a chamar o relator, que é o deputado Ricardo Salles, de bandido e de marginal. Esse assunto rendeu e muito. Só para a gente entender o que ela fez de referência ao relator da CPI do MST, vamos rever este momento do que aconteceu entre ela e Ricardo Salles. O governo Bolsonaro acabou com as políticas públicas, seja de acesso à terra, seja o plano de aquisição de alimentos que zerou o orçamento, seja o plano nacional de alimentação escolar. Veja, cresceu mais de 70% a violência no campo. Tem a ver com grilagem, tem a ver com madeireiros, tem a ver com garimpo ilegal. Aliás, com crimes em que tem envolvimento do próprio relator, hoje investigado pela Polícia Federal. E diante disso, acabou repercutindo, já que ficaram jogando outros assuntos, outras investigações, já que este assunto era a linha do MST. E aí diversas justificativas, aliados do governo reclamando que estavam chamando de criminosos os invasores do MST, repudiaram isso e em resposta a deputada Ricardo Salles respondeu que esse recorte, essa falha, ela vai responder na comissão de ética lá da Câmara dos Deputados. Vamos ver. É interessante porque alguns parlamentares da esquerda, não todos, mas alguns parlamentares da esquerda utilizam o discurso da democracia, do ataque às instituições, mas eles, quando se comportam numa CPI como essa, dessa forma, acham que tem uma espécie de licença poética para agredir os colegas e para dizer barbaridades. Então, já para dar o exemplo, a primeira declaração feita hoje por uma deputada da base do governo vai ser levada ainda hoje ao Conselho de Ética. Essa foi a resposta do relator, Ricardo Salles. Hoje, novamente, uma outra reunião vai acontecer. Diversos requerimentos já serão analisados, entre eles um convite ao ex-ministro Ricardo Lewandowski, que recentemente esteve em um evento do MST. A gente vai acompanhar esta reunião. Em relação a esse arroz, essa foi uma justificativa do Movimento Sem Terra, que eles são um dos maiores plantadores de arroz. E aí esse arroz acabou sendo apresentado durante esta reunião. Repito, arroz, agulhinha e muitas alfinetadas, viu, meu amigo Felipe Campos e Paulo Matias. Muito bem. Bruno Pinheiro trazendo informações direto do Congresso Nacional sobre essa CPI que está repercutindo bastante. E eu cá entre nós interpreto a política nacional como um verdadeiro entreter, meu querido Lucas Pavanato. Arroz, agulhinha, melhor que muita novela. Alfinetada. Porque tem coisas que acontecem em Brasília que você duvida, né? Pô, vamos fazer uma reunião para discutir uma política pública e tal. De repente chega um monte de arroz, farofa na mesa. Chega, é verdade. Eu acho isso muito interessante. É só aqui no Brasil que acontece isso, não? Acho que só, né? Eu não sei, Fê, mas eu queria pegar algum modelo no mundo. Eu não sei se a gente está criando uma coisa inovadora na política nacional e que realmente isso vai esprear para toda a sociedade, mas é muito maluco isso. Porque a discussão, vamos fazer tentar fazer uma discussão séria aqui sobre essa cena de teatro aí que a gente viu. Nós precisamos discutir propriedade privada no Brasil, certo? Sim. Sim, não é isso que a gente tem que discutir? Não, agora. O ponto é esse, não é arroz, farofa, feijão. Eu quero discutir propriedade privada, porque ela está sendo violada. Ou não, Mano? Está sendo violada. O Brasil tem problemas de respeito à propriedade privada. Não é de hoje.
A gente tem questões que passam, inclusive, por exemplo, uma cultura de desapropriar pessoas. Durante as preparações para a Copa do Mundo e para a Copa das Confederações, a gente viu disseminado no Brasil todo uma coisa que o próprio governo desrespeitou a propriedade privada com desapropriações abusivas para passar. Em Recife teve caso de desapropriação para construir algo que seria um terminal de passageiro que nunca ficou pronto, a pessoa foi desapropriada da própria casa, aí recebe um precatório para receber, Deus sabe quando, o dinheiro de fato. Ou seja, a propriedade privada é muito desrespeitada no Brasil. Um dos agentes que desrespeita a propriedade privada é o MST e precisa responder por isso. Agora, é complexo porque o MST sequer CNPJ tem, né? Então é um movimento meio informal que acaba tendo pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade muito grande, pessoas que são pobres, que precisam de uma perspectiva de vida, que muitas vezes são usadas por uma militância, por pessoas que já têm outra condição de vida, que passam por uma visão ideológica e tentam usar o desespero e a vulnerabilidade dessas pessoas em prol de uma agenda de invasão de terras. E isso é muito lamentável, porque discutir a situação do campo, discutir reforma agrária, isso é legítimo. Agora, você sair da discussão para invasão de terra, para incitar as pessoas a se armarem e entrarem num conflito com outra pessoa que tem a propriedade legítima, isso já é... Sim. Enfim. O argumento, Pavanatos, que a esquerda utiliza muito para legitimar essas invasões é de que a terra precisa ter a sua função social, né? Só que, na realidade, essas invasões que a gente está discutindo aqui em 2023, em nenhum momento foram invasões que aconteceram por qualquer tipo de desvio de função social, né? Nós estamos falando de terras produtivas. Eu tive um professor de direito e ele dizia o seguinte, que em nome da função social da propriedade, você consegue justificar os maiores absurdos. Ele também usava outros termos do juridiquês, que sempre são usados como assim, uma carta coringa. Quando eu não tenho argumento, eu uso esse termo. É isso que o MST faz. O que eles fazem na prática, o que está sendo investigado pela CPI, é a violação da propriedade privada, que é um crime. Se eu tomo um celular do mano, por exemplo, eu vou ser responsabilizado por isso. Da mesma forma, o MST, quando toma uma terra que não lhe pertence, deve ser sim responsabilizado por isso, principalmente as suas lideranças. Aí o que eles fazem? Trazem um pouco de arroz, trazem outras coisas que teoricamente são plantadas pelo MST, que, vamos ser sinceros aqui, em baixíssima quantidade. Mas eles levam essas coisas lá como se o tema fosse: o MST produz ou não produz? E o tema nunca foi esse. O tema é os crimes que eles cometem o tempo todo no campo. Verdadeiro terrorismo que precisa ser apurado. E por isso você tem uma CPI. Em vez deles justificarem, explicarem as invasões, se tiver alguma explicação, porque eu acho que não tem, eles vêm com esse papinho furado. Aí leva arroz, aí ofende. A deputada que está passando pano para esse movimento criminoso, ela vai lá e ofende um deputado e chama ele de bandido. Quem está sendo investigado por crime é o MST, não é o Ricardo Salles. E ela tem que ter muito mais respeito por quem faz parte daquela comissão. E se ela acha que o MST é inocente, ela tem que apresentar os argumentos e os fatos. Não ficar com um discursinho furado enquanto o movimento do Sem Terra invade propriedade, amedronta produtores rurais no Brasil, que aí sim produzem em larga escala e abastecem a nossa economia. A opinião das pessoas, já foi feita uma pesquisa, a opinião das pessoas em relação ao MST é de que o MST é um movimento radical. Por quê? Porque é isso que eles sinalizam. O tempo todo eles violam a propriedade, o tempo todo, com suas foices e seus martelos, entram naquilo que não lhes pertencem e devem ser sim responsabilizados. É isso que a gente espera com a CPI. Ô Fê, você sabe o que eu estava pensando aqui? Sabe o que falta no Congresso Nacional? O quê? Uma Antônia Fontinelli, irmão. Não, falta. Sabe por quê? Porque se uma dessas, qualquer uma dessas deputadas, pega uma farofa, traz um arroz, a Antônia ia pegar um cuscuz marroquino, irmão, meter em cima da mesa e falar: aqui é carioca, não, querido. Cuscuz marroquino. Ela ia levar um cuscuz nordestino. Não, marroquino. Ela ia fazer um cuscuz nordestino. Cuscuz nordestino é muito melhor. Ô, Antônia, você ia arrebentar lá. Você ia levar um frango crocante. Antônia. Não, deixa eu falar pra vocês o que eu ia levar. Olha, primeiro, fazer o morning show não é pra amador. Porque você já acorda ouvindo... Eu concordo isso. Que uma criatura que foi eleita pelo povo
chama um deputado, colega dela, relator da CPI, do MST, que é um movimento de invasores que invadem propriedades. É um movimento de um MST, ou seja, a gente vê o que? É uma empresa, é uma associação, o que é? Aí o colega já fala, não tem nem CNPJ, são ciganos. No sertão do Piauí, ciganos invadem a casa da gente e querem levar tudo. Eu lembro muito bem que a minha mãe recebia eles a bala, na espingarda. Olha, mãe e aí dela. vocês perguntam por que ela é assim? Porque eu sou fruto do meu meio, meu muro é de arrimo. Eu cresci vendo. Azilili Carabina. Eu cresci vendo preto no branco, certo é certo, errado é errado. Aí você vem pro Rio de Janeiro, pra turma da lacração, e você é diariamente apontada, toma porrada. Se eu estou lá com essas criaturas, eu quebro a rapadura na cabeça dela, ela vai direto pro hospital. Porque de onde eu vim se faz rapadura, não se faz cuscuz marroquino, meu amor. Entendeu? Mas o marroquino é bom também, né? Não é, mas é que não é da minha cultura. A minha cultura é cuscuz, claro. Flocão, Claro. rapadura. É flocão. E tiro quando É flocão. vem. É da treta. Olha só.